Bom, boa noite a todos. Que a paz de Jesus permaneça entre nós, que estamos aqui presentes, não é? No Núcleo Espírita Amélie Boudet, e aos nossos companheiros que nos ouvem aí, nos veem ou nos verão pela internet. O meu nome é Cleusa, eu sou colaboradora da USE Distrital do Tucuruvi. Primeiramente, eu sou trabalhadora da Associação Espírita Caravana Irmã Caridade e colaboradora na USE Distrital do Tucuruvi, que é um órgão federativo que congrega os centros espíritas da região. E aí, então, nós fazemos um intercâmbio, né, entre as casas de palestras, e neste mês a USE está fazendo esse intercâmbio com o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon, né? E hoje nós vamos então refletir um pouquinho sobre o item 5 desse capítulo, que é uma parábola, a parábola do mal rico. Ok? Essa parábola está em Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Então, vamos ver o que essa parábola tem a ver conosco. Se me permitirem, né, eu vou ler. Essa é uma das parábolas mais extensa, né, que Jesus contou. Mas eu vou fazer uma pergunta. Todos nós sabemos o que é parábola? Sim? Ótimo. Muito bem. Então eu vou ler. Geralmente tem um ou outro que não sabe, né? Ela diz assim: havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe as dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E exclamando, disse estas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nessas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso, ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ao demais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não o podem, como também ninguém pode passar do lugar onde está para aqui. Disse o rico: eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos ir ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão:
Se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, também não acreditarão ainda, mesmo que algum dos mortos ressuscite. Muito bem. Então, essa parábola, né? Ela nos remete a uma reflexão da vida futura. Que nós necessitamos pensar na vida futura. E quando nós questionamos a respeito se as pessoas sabem o que é parábola, né? Que aqui nós sabemos que eram histórias fortes do cotidiano, do dia a dia, da vivência ali daquele povo onde Jesus esteve presente. Ele contava histórias pintadas com cores fortes do dia a dia, né? E que tinham um cunho moral. Então, tanto que existe ali a máxima, né? Aqueles que têm olhos de ver, vejam, e aqueles que têm ouvidos de ouvir, ouçam. E muitos de nós, até hoje, ainda temos poucos olhos de ver, né? E pouco ouvidos de ouvir. Por isso essa reflexão. O próprio Allan Kardec, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, na primeira parte, ele fala dessa nossa falta de entendimento, não é? A respeito dos evangelhos, dos textos bíblicos. Eu mesma tinha muita dificuldade assim em pegar um trecho, um texto bíblico, né? E entender aqueles ensinamentos. Mas Kardec mesmo ele fala que o Evangelho ele traz ali o Espiritismo, né? Ele traz ali a chave, ele traz a luz ao esclarecimento, ao entendimento. Por isso a questão, né, do estudo, dos grupos de estudos, porque aí nós vamos entendendo, compreendendo os ensinamentos que Jesus nos trouxe e que nos fala da lei de Deus, da lei divina ou das leis universais, né, que são a mesma coisa. Então, quando nós ouvimos essa parábola, nós devemos refletir na oportunidade que nós temos a cada reencarnação. Então devemos refletir na reencarnação, né? Porque a cada uma delas nós recebemos N situações, né? N oportunidades para que nós não sejamos como o rico da parábola. Aí a gente já começa, né? A se introduzir na parábola, a se colocar aqui na parábola. Aí nós vamos dizer assim, mas eu não sou rico. Aí está dizendo sobre um rico que se vestia de púrpura, se vestia de linho. Aí a nossa mente vai remeter, né, a um rico com bastante dinheiro, com bastante bens, com bastante posses. Só que aí nós estamos pensando só no aspecto material. E como nós falamos, as parábolas que Jesus contava, né, o fundo delas, o cunho, era de aspecto moral. Então, se nós trouxermos esta parábola para o aspecto moral, nós iremos perceber que todos nós somos ricos. Ao mesmo passo, né, em que todos nós somos Lázaros. Porque quem de nós não tem uma necessidade em determinado aspecto, em determinado momento da nossa vida? Uma necessidade de um olhar, de uma atenção, de uma palavra, de um sorriso, né? E quantos ricos não negam uma migalha dessa necessidade a nós, ou nós mesmos, né? Negamos
essa oportunidade de compartilhar a riqueza que nós temos, né? O próprio Lázaro, ele figura ali em alguns trechos do Evangelho, e no capítulo 8, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde está ali, bem-aventurados os brandos e pacíficos, né? No item 8, que fala sobre a obediência e a resignação, ele traz ali, no discorrer, né, da sua orientação, o seguinte alerta, de que cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício, que a tem de salvar ou perder, né? Então a humanidade, a cada época, ela está ali. Então nós tivemos ali a idade da Revolução Industrial, né? A era da internet global, enfim, né? Então cada época, conforme diz ali o próprio Lázaro, é marcado com a virtude ou vício que cada povo da época, né, apresenta. E ele ainda fala que a virtude nossa, né, ele fala, a virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Olha que interessante, está lá no Evangelho, Lázaro falou isso, né? É a atividade intelectual. Beleza. Em contrapartida, o vício é a indiferença moral. E já falava lá. Então hoje nós estamos tão voltados para a internet, né, para as coisas do intelecto, e nós estamos deixando, né, de lado exatamente a parte moral. Então esse é o nosso vício. A gente que anda para lá e para cá, né, no ônibus, condução, a gente percebe que, por exemplo, tá lá cheio de lugares no metrô, né, reservado para pessoas com situações especiais, sejam elas quais forem, né? Mas está o jovem ali com seu celular, fone de ouvido, né, tal, não sei o quê. Quando não dá sono, né? Quando não dá sono, dizem que assim, no popular, né? Que velho dá sono, porque chega perto ali do lugar onde está reservado para ele, a pessoa, ó, né? Dorme. Então, assim, é essa a nossa geração. Nós estamos vivendo o intelectual, haja vista, né? Que nós preferimos uma palestra online do que nos propormos a ir à casa espírita, a ir à igreja, enfim, apertar a mão, abraçar, olhar nos olhos, conversar depois que terminar a tarefa, né? Poxa, como você está e tudo mais, mas nós negligenciamos, nós aí fazemos o papel do rico, né? E negligenciamos uma migalha, porque às vezes nós queremos, né? Ou estamos ali para oferecer, de repente, apenas uma palavra, né? Então, aqui, a questão, né, de riqueza, de se vestir de púrpuras, né? É referente realmente aos dias prósperos, aos dias alegres, ali na nossa trajetória, em que nós não nos importamos com o outro. Nós temos bem, temos saúde, estamos alegres, satisfeitos, celular na mão, né? Então nós não nos importamos, e às vezes esse não se importar com o outro está dentro do próprio lar, dentro da instituição que nós professamos, né? A nossa atividade, seja profissional ou seja espiritual. Então nós estamos sempre ali fazendo o papel do rico,
fazendo o papel do rico. Jesus, ele nos orienta, né? Ou nos orientou e orienta, claro, sobre a compaixão. Então, quando nós estamos voltados para o material, para o intelectual, e ao deixarmos de perceber a necessidade daqueles que caminham conosco, nós deixamos de exercitar, né, um bem e, consequentemente, a compaixão que ele tanto nos ensinou. Se nós formos pensar bem, refletir ali nos ensinamentos deixados, então esse ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, é perceber o outro, né? É sentir a necessidade do outro. Porque o que acontece? Nós vivemos com o outro, mas nós não percebemos. Tem aquela passagem da mulher hemorrágica, né? Em que Jesus diz, uma virtude saiu de mim. Então ele sentiu, e quando ele também, né, conversava assim com as pessoas, que ele olhava para as pessoas não com o olhar de ver com os olhos simplesmente, mas de perceber a necessidade íntima, a necessidade interior, né? Então, esse é um aspecto a que nos remete, né, essa parábola, em que nós devemos aí refletir como é que nós estamos aplicando essa riqueza representada aí pelo vestir de púrpuras, né? Porque nós estamos ali no nosso lar, temos o nosso alimento, as nossas vestimentas, né? E às vezes, quando nós nos deparamos com alguém mais necessitado, nós não nos condoemos, né, com aquela pessoa. E a pobreza, então, aqui representada pelo Lázaro, né? E o Lázaro aqui representa uma necessidade das mais diversas, né? Não é só a necessidade material, mas principalmente a necessidade moral. E é interessante, né, que a gente vai lá buscar no dicionário e nas palestras que a gente ouve e tal, que o significado do nome do Lázaro, né? Então ali diz que o nome dele significa assim, Deus socorre, né? Deus socorre. E como é que Deus socorre o outro? Como é que Deus socorre o próximo? Oi? Ajudando, né? Nos amando. Se preocupando com o outro, por meio de nós. Aê! Aê! Né? Então, assim, é por meio de nós, porque o auxílio, o amparo está na lei dele, né? Mas nós temos que materializar esse auxílio, esse amparo, e essa materialização é que são as oportunidades que nos são dadas no nosso dia a dia, a cada reencarnação, né? Então, aí também nós vamos nos lembrar de um outro trecho do Evangelho, onde Jesus nos fala, né? Que a cada vez que nós visitarmos alguém, é a ele que estamos visitando, a cada benefício que nós fizermos aos pequeninos, é a ele que nós estamos fazendo, e vice-versa, né? Se nós não fizermos, também é a ele que nós não estamos fazendo. Por quê? Porque nós é que devemos colocar em prática, exercitar os ensinamentos que Jesus deixou, né? Que são os ensinamentos universais das leis de Deus, por meio do exemplo. Ele deixou o exemplo, né? Então, cada vez que nós deixamos de fazer, é a ele que nós não fazemos. Então, é nesse aspecto que nós somos indiferentes. Nós somos indiferentes àqueles que diariamente rogam migalhas, né? Do nosso auxílio.
e que muitas vezes a gente passa despercebido. Aí lá no livro Consolador, na questão 180, Emmanuel, ele vai dizer para nós, né, esclarecer o que seja, né, essa indiferença. Quando nós agimos com indiferença. Então, quando nós agimos com indiferença, ele fala que a indiferença é a cristalização dos sentimentos. Então, a gente cimenta, né? Falar na nossa linguagem, isso, a gente cimenta o próprio sentimento. Então, se nós passamos por determinada ilusão, né? A gente se sente traído, magoado, enfim, às vezes a gente deixa o nosso próprio compromisso, porque não está me aceitando, então não quero saber. Então, nesse magoar e nesse deixar o próprio compromisso, nós deixamos de realizar todo o bem que nós poderíamos realizar, porque estamos cristalizados, estamos cimentando, né, o nosso sentimento. E aí nós estamos prejudicando a nós próprios, né? No sentido de que nós somos ricos em saúde, em amor, em dar um sorriso, um olhar, enfim. E é então que ali na parábola, quando se diz, né, dos tormentos, em que o rico ele se vê ali, né, atormentado, e que ele percebe que o Lázaro está nos braços de Abraão, representando ali um estado de consciência, né? Então, quando ele desperta a consciência e ele percebe onde ele se encontra, ele então ele pede aquela situação para que Lázaro possa molhar os seus lábios, porque ele tem sede, mas a sede dele não é uma sede de água, né? Lembrando bem que nós devemos olhar o ensinamento pelo aspecto moral. Então a sede dele é uma sede assim, de uma cobrança da própria consciência, da sede do bem que ele não fez, né? E da solidão, do isolamento que ele mesmo provocou, porque geralmente, trazendo agora para a matéria, o rico, né, ele já fala que ele não se mistura. Né? Se a gente trouxer para a matéria, ele fala que ele não se mistura, assim como alguns pobres também. Então essa situação, ela é extremamente imoral, né? E aí então, quando se fala que o rico ele está ali no tormento e vivendo um inferno, nós sabemos que o inferno não é um lugar determinado, né? Que tem lá as labaredas, que queima, né? Queima no mar no inferno. Nós sabemos que não é a nossa própria consciência, né? É um estado consciencial que vai trazer ali, né, para o espírito aquele desequilíbrio, aquela inquietação, né? Porque ele está percebendo, quando percebe também, né, o bem que ele deixou de fazer, a riqueza que foi colocada nas mãos dele, né? Aí nós falamos tanto no sentido de riqueza, riqueza mesmo, porque o rico, ele traz ali uma das mais difíceis provações, né? Porque lidar com o dinheiro sem ser egoísta, sem ser avaro, né? É difícil. E então ele vai trazer ali aquela tormenta. Então nós sabemos que a aprovação da riqueza, ela é muito difícil se a pessoa não souber se despojar e agir como alguém que vai ter que prestar contas lá na frente, né? Lá na vida futura. E Lázaro, então, ele representa ali, né, a própria resignação, porque em nenhum momento da história do Evangelho soube-se que Lázaro reclamou, blasfemou contra Deus. Ele passou ali pela sua
provação, né, sem reclamar. Tanto que ele tem esse texto lá no capítulo 9, no item 8, né, obediência e resignação. Então, nós merecemos, né, ou nós construímos a nossa morada na espiritualidade, a nossa morada na vida futura. É quando ele então diz, né, que existe um abismo entre onde está Lázaro e onde está o rico, né? Então esse abismo, ele é criado por nós mesmos, porque nós nos reunimos, e está, né, nos ensinamentos da doutrina, nós nos reunimos por afinidade, por gostos, por sintonia. Então, por exemplo, se a gente gosta de música clássica, a gente não vai num ambiente onde tem funk. É só um exemplo. Por quê? A gente não tem a sintonia e vice-versa, né? Quem gosta de um funk, ele não vai se reunir num ambiente onde não tem música clássica, ele vai achar aquilo, né, uma coisa assim. Então, nós nos reunimos por afinidade. E à medida em que nós vamos vivenciando, que nós vamos passando pela nossa existência, mediante o nosso comportamento, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, né? Como é que nós vemos o outro, como é que nós nos comportamos perante o outro, como é que nós nos policiamos, nos vigiamos, nós vamos construindo a nossa morada lá. Então não dá para chegar lá, né, e ver que um de vocês que não estava só por aparência, viveu mesmo, vivenciou os ensinamentos, e eu que estou falando aqui é só na aparência, vou estar num outro ambiente consciencial, né, no inferno, querer ir para junto de vocês, não vai dar, né? Então por isso que ele fala desse abismo. Quando nós não entendemos, e aí ele diz que não dá para um passar para lá e nem o outro passar para cá, porque aí também, né, já entram as oportunidades que Deus nos concede. Um dia aquele poderá estar naquela morada, né, consciencial feliz, e ele vai conquistar por meio de outras oportunidades, por meio da reencarnação, não é? De outras oportunidades. Quando nós não entendemos essa passagem, não é? Quando nós não compreendemos, nós vamos achar que esse Deus, né, que tanto fala de amor, de bondade, de justiça, ele não é muito, não é, amoroso, muito bom, muito justo, porque como ele nega, o filho está ali rogando, ele está pedindo que o outro vá molhar os seus lábios, né? E ainda mais, ele então pede, né, para que então Lázaro vá se apresentar aos seus irmãos, aos seus familiares, para que haja aí, né, essa comprovação da vida após a morte. Será que nós temos essa consciência? Não é? Será que nós, que somos espíritas, que recebemos as orientações dos próprios espíritos, temos essa consciência da construção que nós estamos fazendo da nossa morada? Não é? Então, mais ou menos, é o que o Abraão diz, né, para o rico, que eles têm Moisés e os profetas. Então não há quem não tenha um ensinamento, né, sobre as leis morais, sobre as leis de Deus, sobre a vida futura. Ninguém pode se dizer leigo e ignorante hoje. Que não sabia, né? Então Moisés, ele fala, né, tem Moisés e os profetas. Então pegar ao pé da letra, Moisés trouxe lá os 10 ensinamentos, os 10 mandamentos, né,
Amar a Deus, ao próximo, né? Honrar pai e mãe, não cobiçar as coisas alheias, né? Estava lá, tudo lá. Depois veio Jesus com a sua amorosidade, né? Nos falando de compaixão, e nós não entendemos. Aí vem a doutrina espírita e rasga, né? Traz ali tudo muito claro para nós. E será que nós de fato entendemos? Será que nós temos a consciência da morada que nós estamos construindo na espiritualidade, mediante a riqueza que nos é colocada em mãos, né? A riqueza que nós temos, novamente aí falando, da saúde, né? Da perfeição. Nós ouvimos, nós falamos, nós enxergamos, nós temos mãos para afagar, né? Será que nós estamos percebendo o outro que caminha conosco, seja no ambiente do lar, ou no trabalho, ou enfim, onde nós estivermos agrupados? Será que nós percebemos o outro assim como Jesus percebia e tinha compaixão? Às vezes a gente se afasta, né? No lugar da gente ajudar, a gente prefere se afastar porque se sente magoado, prejudicado, ofendido, né? E aqui é a mesma situação com o rico. Então ele pede para que vá. E isso então demonstra o quê? O nosso egoísmo. Né? Quais são as duas chagas da humanidade? O orgulho e o egoísmo. Então ele é tão egoísta, né? Ele é a representação desse egoísmo. Ele é tão egoísta que ele não pensa na humanidade. Ele pensa nos irmãos dele e na família dele. Vai lá né? E pede lá para mostrar, né? Para eles, para que eles possam. Será que eles iam acreditar? Com certeza não, porque eles também estavam voltados, né, para a matéria. Não tinha essa consciência moral, né? Então de nada adiantaria, né? Aí ele aqui, né, no finalzinho da parábola, quando ele fala, né, para que Lázaro vá e se mostre, né, e Abraão fala que eles têm Moisés. Então, assim, digamos que o Abraão cedesse ao apelo do rico. Não é mais ou menos o que a gente faz, né? Às vezes com um filho, um neto, um irmão, sei lá, que ele está vivendo de uma forma assim que ele não está tomando consciência do que ele está fazendo e a gente vai lá e acaba dando tudo que ele pede, tudo que ele né, necessita, mas para suprir o seu orgulho, o seu egoísmo, né? Mas Deus, como Ele é amorosamente bom e justo, Ele não faz isso. A frase bastante clássica que a gente faz é assim: que mal eu fiz a Deus, né? Quando nós estamos ali na dor mesmo, né? Ou a gente blasfema, enfim, né? O que eu fiz para merecer? Que mal eu fiz a Deus. Para Deus a gente não faz mal nenhum. Mal algum nós não fazemos para Deus. Nós fazemos para nós mesmos, né? Então fica aqui, meus irmãos, essa reflexão a respeito, né, da parábola do mal rico, porque ela diz respeito a todos nós. Nós devemos nos incluir nesta parábola, né? E perceber a nossa posição, tanto em relação à riqueza, né? Nós podemos não ter uma riqueza excepcional, materialmente falando, mas nós somos imensamente ricos, né? Assim como Lázaro, ele tinha uma posição material de pobreza, mas ele era
imensamente rico em espírito, né? E é essa riqueza que nós devemos procurar e colocar em prática, né? Sabendo bem utilizar as riquezas que Deus nos deu, que são as nossas qualidades, as nossas virtudes, tudo o que nós pudermos fazer, né? Mediante o trabalho no bem, em benefício do próximo, que nós sabemos que reverte em benefício de nós mesmos. Então, eu agradeço, né, a todos por essa oportunidade e que Jesus nos fortaleça a disponibilizar a nossa riqueza junto àqueles que caminham conosco, onde quer que nós estejamos. Muita paz.